Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade aos trabalhos, nós convidamos a coordenadora do SICOM do Tribunal de Contas, Edna Mota, para falar sobre receitas e despesas na educação. Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais, Edna Mota é especialista em controle externo e em contabilidade e finanças públicas pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo. Edna, por favor. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre receitas e despesas com a educação. É um pouco técnico, né? Mas o meu objetivo aqui é mostrar para vocês alguns pontos básicos que permitam vocês fazerem o acompanhamento, né, da educação, das receitas e despesas com a educação de seus municípios. Então, assim, é um assunto mais complexo, mais contábil, mas eu vou tentar traduzir isso de uma forma bem simples, tá? Para que vocês tenham uma noção de tudo que é necessário para vocês fazerem esse acompanhamento, tá? Quem é aqui da contabilidade de município? Tem alguém? Muito pouca gente, né? A grande maioria é realmente envolvida com a educação mesmo, né? Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as receitas, né? A legislação, os instrumentos do tribunal que normatizam essas leis, a composição e natureza das receitas, como as receitas vinculadas à educação são identificadas, para a apuração da aplicação no ensino. Depois eu vou falar um pouquinho também da despesa, da legislação que trata disso, né? O que entra como despesa nos 25% da educação, o que não entra, e a composição, e como essas despesas vinculadas à educação são vinculadas. Depois eu vou falar para vocês um pouquinho também de mostrar como realmente comportou as receitas do tribunal dos municípios no exercício de 2017. Então, eu vou mostrar essa composição da receita, né, do Estado, de uma forma geral, e das despesas também. Vou falar um pouquinho sobre o Fundeb, tá? E como vocês podem acompanhar, fazer o acompanhamento das receitas e despesas dos seus municípios através do Tribunal de Contas, tá? Então, assim, o que vocês precisam saber, né, para acompanhar essas receitas e despesas com a educação dos municípios? Onde tudo começa, né? Como é que o prefeito faz para começar a saber como é o recado, como é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que aplicar, né? Qual que é o ponto de partida do plano de governo? Então, a gente tem os instrumentos de planejamento, que é o plano plurianual, tá? Que é um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidas pelo governo ao longo de 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que possui um caráter anual, estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte. E a Lei Orçamentária Anual, que é a lei em que o governo define as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A lei orçamentária é elaborada pelo Poder Executivo e aprovada pela Câmara, que é o Poder Legislativo. Então, como essas informações são enviadas ao Tribunal? Essas informações são encaminhadas ao Tribunal por meio do SICOM, que é o Sistema Informatizado de Conta dos Municípios. E é lá que eu sou coordenadora, então é o setor onde a gente elabora todo o layout, né, para que sejam encaminhadas as informações dos 853 municípios. Então, a gente trabalha com isso e recepciona esses dados no tribunal, de forma que a gente possa disponibilizar isso internamente e externamente, para que vocês também possam fazer o acompanhamento dessas informações que são enviadas ao tribunal, tá? Então, as receitas. Agora vamos falar um pouquinho das receitas. Então, qual que é a legislação que trata
dos recursos que devem ser aplicados na educação. É o artigo 212, que fala, né, que os municípios deverão aplicar 25% no mínimo da receita resultante dos impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tem a Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que fala de quais as outras receitas também que devem ser aplicadas. Então, 25% dos impostos diretamente arrecadados, né, que são os impostos de arrecadação municipal, 25% dos impostos recebidos por transferências, né, que é o IFPM, TR, Imposto de Renda, ICMS, PVA, IPI exportação, 100% dos recursos de convênio. Então, além das receitas próprias e a de transferência, o município também recebe, faz vários convênios e tem que aplicar essas receitas. 100% do salário de educação e 100% do ganho líquido obtido junto ao Fundeb. Então, o que é isso? O Fundeb é um fundo onde algumas receitas já são diretamente vinculadas a esse fundo, né? E depois, de acordo com o número de alunos, esses recursos retornam ao município. Então, o município que tem mais alunos, ele vai receber mais recursos, né? Então, é esse plus que está falando aqui. Então, quais os instrumentos do tribunal que trata sobre essa questão da educação? É a Instrução Normativa 13/2008, a 9/2011 e a 5/2012. Então, qual que é a composição e a natureza da receita base de cálculo dos municípios para a aplicação dos 25%? Receita de impostos. É o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos, ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto de Renda e receita de dívida ativa de impostos de juros, que inclui juros e multas. E a de transferência? É o Fundo de Participação dos Municípios, é a Lei Complementar 8796, IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E o IPI, Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados. E o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, e a dívida ativa desses impostos, incluindo juros e multas. Então, como as receitas vinculadas à educação são identificadas para apuração da aplicação do ensino? O que significa fonte de recurso? Então, o que é isso, gente? As receitas são identificadas por sua natureza, tá? Então, mas elas são identificadas e elas já recebem uma destinação. Então, para elas terem essa destinação, elas recebem, a gente denomina fonte de recurso. Então, cada uma recebe um númerozinho para falar, essa receita da educação, essa receita da saúde, essa pode ser recurso livre, que o governo, o prefeito, vai poder gastar com outras coisas, né, com outros investimentos. Então, cada um recebe, isso a gente chama de fonte, que constitui-se de determinados agrupamentos de natureza de receita, atendendo uma determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. Então, quais que são essas naturezas, né? As naturezas de receita é um númerozinho que cada receita ela tem uma codificação de acordo com a classificação determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional, né, que elabora, que regulamenta essas questões. Então, cada uma recebe esse número. Então, esse númerozinho aqui, que a gente chama de rubrica, é importante vocês saberem, porque se vocês quiserem fazer essa seleção para fazer o acompanhamento no tribunal, só de receita da saúde, só de receita da educação, vocês precisam de prestar atenção nesses nomes e nesses números, porque tem
na hora de fazer a seleção lá, precisa saber quais as receitas que compõem, tá? Por isso que eu estou falando isso aqui. Mas isso aqui vai ser disponibilizado para vocês, não precisam gravar, assim, saber isso de cor nem nada, tá? Então, o IPTU, o ITBI, o ISS, né, que são os impostos, e o imposto de renda, e aqui o ITR, tá? E aí, as naturezas agora das transferências. Do IFPM, ITR, ISS, ICMS, PVA e IPI. Então, cada uma tem uma classificação, uma natureza com um número 5. Então, quais são as fontes de recurso vinculadas à educação, de acordo com a Lei Complementar 101/2000? A 101 e 201, que é dos 25% dos impostos e transferência, a 122, que é de convênios, a 143, outras transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, a 144, do PENAI, a 145 do PENAT e a 147 do Salário Educação. Então, aqui é só para falar o que significa cada coisa, né? 101 e 201, receita de impostos e transferências de recursos vinculados à educação, dos 25%. 122, transferências de convênios vinculados à educação. 143, transferências de convênio, transferência de recursos do FNDE, referente ao programa Dinheiro Direto da Escola. 144, transferências de recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. 145, do PENAT, que é do transporte escolar. 146, outras transferências de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino. E 147, transferência do Salário Educação. Então, isso aqui, cada receitinha, cada fonte dessa, o recurso é arrecadado, chega nos municípios e ela vai para essas fontes justamente para saber o que deve ser pago, o que eu posso pagar, o que esse recurso está vinculado a quê, né? Então, tudo esses códigozinhos dessas fontes é justamente para isso, tá? E aí, a gente vai para os 25%, somente a 101, tá? E a 201 significa que o 2 é de exercício anterior, tá? Então, a apuração da composição da receita de... Agora é o seguinte, então isso é o básico que a gente vai falar, né? Que vocês precisam saber sobre as receitas. No final, tem toda a legislação, né? Eu vou, no final da transparência, tem a legislação lá, isso vai ser disponibilizado para vocês, vai ficar lá no site da escola, no mesmo local onde vocês fizeram a inscrição. Então, aqui, eu vou mostrar agora como a grande maioria dos municípios mineiros, né, são dependentes dos recursos das transferências, né, da União e dos estados. O que acontece? A gente, como está nessa crise, todo mundo está falando, não está vindo dinheiro, o governo não está passando. Então, assim, aqui dá para retratar, isso são dados reais de 2017, tá? Onde eu fiz um levantamento e eu vou mostrar para vocês como que compõe a receita dos impostos e das transferências nos 853 municípios no exercício 2017, tá? Então, olha para vocês verem aqui, a composição dos impostos. A grande maioria, ISS, corresponde a 40%, né? O imposto de renda, 12%, o ITBI, 11%, o IPTU, 28%, receita de dívida ativa, 1%, imposto de renda sobre rendimentos, 1%, e dívida ativa de IPTU, 4%. Então, isso aqui é a relação dos impostos dos 853 municípios. Então, o que é a composição dessa receita, tá? Só dos impostos. Agora, vamos ver a das transferências. Então, olha para vocês verem. A grande maioria, ela compõe aqui 45% FPM, 44% ICMS. Então, olha aqui, dá para vocês verem como
que é dependente, a grande maioria dos nossos municípios é dependente do FPM e do ICMS, um do governo federal e outro do governo estadual. Então, qualquer atraso desses recursos, olha bem o impacto que tem, né, na arrecadação dos municípios. Então, é isso, não é bem isso que está acontecendo, porque o que está acontecendo também é, inclusive, de recurso do Fundeb, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas aqui dá para vocês ver como que é a dependência. Então, é realmente muito grande. Então, aqui, ó, 10% do IPVA, né? 1% do IPI exportação, aqui, o ITR não chega nem a 1%, e o ICMS da exoneração também é muito pouquinho, que nem chegou a 1%, tá? Então, a dependência é muito grande dessas duas transferências, do FPM e do ICMS, tá? Então, agora vamos ver, no geral, da receita total, qual que é a composição dos impostos e das transferências. Olha aqui, as transferências correspondem a 75%, isso em relação à receita total arrecadada dos 853 municípios. 75% corresponde às transferências. A arrecadação própria dos municípios, olha o peso dela, é muito pequenininho. Então, dependem praticamente das transferências. 25% só que é a arrecadação dos impostos, que é a arrecadação própria dos municípios. Então, aqui dá para vocês verem como realmente é importante essa arrecadação, tá vendo? Das transferências. Então, isso justifica, gente. Nós estamos numa época realmente de crise, né? Então, o que é que tem que ser feito? É gastar bem com pouco recurso. Os poucos recursos que chegam e, além do mais, serem bem aplicados, com qualidade. Então, por isso que é interessante vocês terem uma noção, né? Isso aqui, eu sei que é técnico, gente, eu não preciso saber isso. Mas é para vocês fazerem o acompanhamento, realmente conhecer qual que é a situação dos municípios, qual que é a receita que está entrando. É isso mesmo, gente. Quando vocês falarem assim, eu vou falar à frente do Fundeb, será que tem realmente recurso para poder pagar o piso, cobrar o piso? Entendeu? A situação qual que é a situação real do meu município? Né? O meu gestor está falando a verdade? Eu consigo ver isso? Né? Então, assim, isso vocês podem acompanhar realmente por meio do tribunal, porque às vezes vocês não conseguem essas informações lá na prefeitura suas, mas pelo site do tribunal, né? Pode não ser 100% corretas as informações, mas a grande maioria estão lá, né? Então, vocês podem fazer esse acompanhamento, sim. É uma forma de vocês estarem ali presentes, porque o Estado de Minas é muito grande, e o tribunal, a gente está um pouco distante, né? Mas, então, vocês estão próximos, né? Então, cabe, assim, vocês estarem de olho mesmo, e ajudando, inclusive, qualquer coisa, pode mandar para o tribunal, falar, olha, tribunal, está acontecendo isso, né? Tem vários mecanismos de fazer isso, né? Então, é muito importante a participação de todos vocês, tá? E até mesmo, além disso, para ver, de repente, a informação que está no tribunal não bate com as informações reais do município, né? Então, vocês podem nos ajudar, inclusive, nisso, porque a gente não tem condição de ir em todos os municípios para poder realmente estar lado a lado vendo isso tudo, né? Então, assim, isso é o mais importante aqui da receita que eu vou falar, e agora eu já vou falar um pouquinho da despesa. Então, as despesas com a educação, né? Qual que é a legislação que trata da aplicação dos recursos na educação? Então, a gente tem o artigo 70 e 71 da 9394, as instruções normativas do tribunal e as consultas do TCE. Então, as consultas, aqui tem várias consultas, tá, que foram feitas e que eu não vou falar um por um, mas isso aqui vai estar na transparência. Vocês depois, no final, elas estão todas lá para consulta, tá? Cada um trata de um assunto. Então, o que entra como despesa nos 25% da educação? Então, aqui tem todas as informações. Os restos a pagar processado e não processado até o limite da disponibilidade, câmeras de vigilância, monitoramento das escolas, transporte escolar, remuneração e capacitação, livros, combustível,
educação especial gratuita em convênios com o terceiro setor, restos a pagar sem disponibilidade quando forem pagos, vale transporte dos professores. Então, aqui o artigo 70 fala todas essas despesas que podem entrar. Então, aqui, remuneração, né, e aperfeiçoamento do pessoal docente, dos profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, fala os outros itens aqui que pode. Uso e manutenção de bens vinculados aos sistemas de ensino, que como aluguel de imóveis, manutenção de bens e equipamentos, conservação das instalações, despesas com serviço de energia elétrica, água, esgoto, serviço de comunicação, etc. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando o aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino, realização de atividades bem necessárias ao funcionamento do ensino, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, aquisição de material didático escolar e manutenção de transporte escolar, amortização e custeio de operações de crédito destinados a atender ao disposto nos itens acima. Então, tudo que entra aqui, gente, tem que ser pagos, né, e gasto com aquelas fontes específicas, só com os recursos próprios, tá? Tudo que é recurso que vem de convênio não pode ser computado na aplicação dos 25%. Tem que ser gasto na educação, mas não pode computar nos 25%, tá? Agora, o que não entra na educação? Então, mochilas, merenda escolar, inativos e pensionistas, férias-prêmios indenizadas, subvenções de caráter assistencial, calçados, pastas, uniformes, mochilas. Então, aqui, não entra, né? Pesquisas quando não vinculadas às instituições de ensino ou quando efetivadas fora do sistema de ensino que não vise o aprimoramento e a qualidade ou a sua expansão. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter essencial, assistencial, desportivo ou cultural. Formação de quadros especiais para a administração pública, seja militares ou civis. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica ou outras formas de assistência social. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar. Pessoal docente e demais trabalhadores da área da educação quando é desvio de função. Como as despesas vinculadas à educação são identificadas? Do mesmo jeito da receita, tá? A gente tem a mesma vinculação da receita com a vinculação da despesa. Então, também a gente tem as fontes do empenho e as fontes do pagamento para essas despesas. Então, quando o município arrecada aquelas receitas dos 25%, ele já marca lá qual que é a fonte da despesa. Então, essa receita ela já vem carimbada da origem até a sua destinação final, que é, né, para gastar, para serem pagas. Então, aqui, ó, além da gente ter as fontes, a gente tem também as subfunções. A gente tem toda uma classificação, tem uma função específica para a educação, outra função específica para a saúde, que é a função 12. Então, além da gente observar a fonte do recurso, né, do empenho, a gente tem que observar também quais são as subfunções, a função 12, o que é que pode entrar e quais são as subfunções, tá? Então, as subfunções que podem entrar na aplicação dos 25% é a 122, a 128, a 271, a 272, a 273, a 361, a 365, a 366 e a 367. E aí as fontes do empenho, né, que é a 101 e a 201. E além de tudo, a gente tem também que observar a fonte do pagamento. Então, qual que é essa fonte do pagamento?
também é a mesma fonte, é a dos 101, tá? 201, só que hoje o tribunal permite a 100 e a 200. O que é essa fonte? Essa fonte a gente chama que é a fonte de recurso livre, onde o prefeito pode pagar, fazer os outros investimentos e fazer outro pagamento, todas essas receitas que eu falei para vocês aqui, que são as receitas dos impostos e transferências, que compõem os 25%. Então, por isso que hoje, embora não estejam sendo pagas na fonte 101, o tribunal está aceitando o pagamento na fonte 100, porque a origem do recurso é a mesma, tá? Então, para a gente facilitar para os municípios, a gente está aceitando isso. Eu não sei até quando o tribunal vai aceitar, que o correto seria tanto o empenho quanto o pagamento serem somente na fonte 101 ou 201, tá? Mas o tribunal atualmente, desde 2014, aceita compor todas as despesas que forem pagas também com a fonte 100, tá? Desde que elas estejam devidamente empenhadas naquelas subfunções que eu falei para vocês. Então, aqui é só para vocês terem uma visão de como a apuração da composição das despesas dos 853 municípios no exercício de 2017. Então, olha para vocês verem. O gasto maior foi com ensino fundamental. 59% das despesas foram com ensino fundamental. 16% administração geral, 22% com educação infantil, tá? E o resto, muito pouquinho, previdência, né? A previdência do regime estatutário, a previdência básica aqui não atingiu nem 1%, foi muito pouca. A educação especial, só 1%, e a educação de jovens e adultos, 1%. Então, aqui, é só para vocês verem onde mais se gasta, né? Se gastou com a educação em 2017, dos 853 municípios. Então, aqui é só para falar para vocês o que a gente lá no tribunal, a gente mais detecta de irregular com relação a essas despesas, aplicação do ensino, né? Então, quando os municípios mandam, encaminham as informações para lá, a gente, anualmente, no final do ano, tem as prestações de contas e a gente faz a apuração desses índices que compõem a prestação de contas dos municípios e é utilizada para emissão de certidão, inclusive, para eles conseguirem convênios, né? Então, a gente usa esses dados para isso. Então, o que a gente vê de mais irregular nessas informações dos municípios? Primeiro, o empenho na fonte pertinente e pagamento com a fonte 100. Então, isso aí, inclusive, a gente começou a computar isso, porque em 2014 foi o primeiro ano, né, de análise da prestação de contas por meio do SICOM, que foi esse sistema informatizado de contas, né, dos municípios, que eles começou a ser considerado para fins de emissão do parecer prévio. Então, nesse primeiro ano, a gente não aceitava, para compor a aplicação, o pagamento na fonte 100. E a gente percebeu que tinha muito pagamento nessa fonte. E se a gente não considerasse, eles não iam conseguir aplicar os 25%. E a gente olhava os empenhos tudo direitinho e a gente via que realmente aquilo era despesa com educação. Estava tudo certinho, só a fonte do pagamento que não era a fonte que a gente tinha estabelecido. Então, como a origem da receita era a mesma, a gente, então, começou a considerar, incluir essas receitas, essas despesas na aplicação. Então, por isso que a gente considera isso aqui na apuração, tá? E agora, vai ter um tempo, né? Não sei quando, o tribunal pode falar, olha, a partir de agora, todas as despesas têm que ser empenhadas e pagas nas fontes da educação, tá? Assim como a fonte da saúde, né? Mas, por enquanto, ainda está aceitando. Empenho em outra fonte e pagamento na fonte 101 ou 201, não considerado na apuração. Então, o que significa isso? Se os municípios fizerem um empenho de uma despesa lá como assistência social, mas pagar com a fonte da educação, isso não é considerado, tá? na apuração como aplicação no ensino.
Pagamento através de conta bancária com fonte pertinente, mas que teve transferência de recursos de fontes não pertinentes. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente observa lá. O município está tudo direitinho, o pagamento lá na fonte 101, tudo direitinho. Mas quando você vai olhar a movimentação da conta bancária, teve várias transferências lá de recursos de convênio, né, que não entra na aplicação, que foi para essa conta de recurso próprio. Então, isso, na hora da análise, é tirado esses valores. Por quê? Porque isso tem que ser vinculado àquele recurso de convênio lá e o pagamento tem que ser com o empenho daquela fonte, e não sendo pago como se fosse de recurso próprio, a fonte de recurso próprio, tá? Então, isso é excluído da apuração. Empenhos de despesas de ensino e subfunção que não são pertinentes não é considerado na apuração. Então, se não estiver naquelas subfunções que eu elenquei para vocês, não vai ser considerado na aplicação. Empenho de despesas indevidas em função pertinente não é considerado na apuração. Então, o que é isso? Está tudo bonitinho, está lá empenhado na fonte, pago na fonte, mas quando você pega lá na despesa, você vai ler o empenho, está lá assim, por exemplo, pagamento de alimentação, ou compra de mochila, compra de material escolar. Então, isso a gente tem que fazer a exclusão disso tudo, tá? Daquela aplicação dos 25%, tá? Então, agora... Então, agora eu vou falar um pouquinho para você sobre o Fundeb, tá? Então, assim como o Fundeb, como os 25% da educação, o Fundeb também tem a sua composição e a natureza das suas receitas. Qual que é a composição? O Fundeb, os fundos no âmbito de cada estado e do Distrito Federal são compostos por 20% das seguintes fontes de receita: ICMS, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, o IPI Exportação, a Lei Complementar 8796, o ITR, IPVA, ITCMD e receitas de dívida ativa desses impostos. As receitas dos impostos, né, de arrecadação própria dos municípios, o IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda, estão fora do Fundeb. Então, eles não compõem o fundo. Então, qual que é a natureza da receita do Fundeb? Então, ele recebe uma classificação, né, uma rubrica específica para todas as transferências que ele recebe, né, de acordo lá com o número de alunos. Então, essa aqui é a transferência de recursos do fundo, que recebe essa rubrica. Essa aqui é a remuneração de depósito bancário principal, juros e recursos não aplicados no exercício anterior, que tem que ser aplicado no exercício seguinte. Então, aqui, como as receitas vinculadas ao Fundeb são identificadas? Então, do mesmo jeito, né, que a gente tem as fontes de recursos lá para os 25%, a gente tem também para o Fundeb. Então, qual que é a fonte da receita do Fundeb? É a 118 e 218, o 2 também é só para falar que são recursos do exercício anterior, para a gente saber tudo que vem, que ficou do exercício anterior, que tem que ser aplicado no exercício seguinte. E essas 118 e 218 é a aplicação dos 60%, né, que paga os profissionais do magistério, tá? E a 119 e 219 são as outras despesas, né, do Fundeb. Então, como deve ser aplicados os recursos do Fundeb? Então, a Lei 11.494 de 2007, né, o artigo 22 fala: mínimo de 60% com remuneração dos profissionais do magistério, professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional, em efetivo exercício na educação básica, regular, especial, indígena ou supletivo. Os 40% com as demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. Então, o que compõe o cálculo 60%, né?
as transferências do Fundeb para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério e efetivo exercício na educação básica. De modo geral, os itens que compõem a remuneração para fins de aplicação do mínimo de 60% incluem salário ou vencimento, 13º salário, inclusive 13º proporcional, 1/3 de férias, férias vencidas proporcionais ou antecipadas. Gratificações inerentes ao exercício de atividades ou funções de magistério, horas extra, aviso prévio, abono, salário família. E o que pode entrar nos 40? Os conjuntos de despesas, né, da manutenção e desenvolvimento do ensino, nas quais essa parcela que compõe remuneração e aperfeiçoamento dos demais profissionais da educação básica, aí entra remuneração e capacitação sobre forma de formação continuada de trabalhadores da educação básica. Aqui só um exemplo. Remuneração do secretário de educação, tá? Formação inicial ou continuada dos professores da educação básica. Aqui continua. Então, despesas diversas consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino previsto no artigo 70 da LDB. Então, como são identificadas as despesas vinculadas ao Fundeb? Então, o Fundeb é um pouquinho diferente, tá? As fontes de pagamento, tanto a fonte do empenho como de pagamento, tem que ser a mesma. Então, são aceitas a 118.218 e 119.219. A 118 por 60% e a 119 por 40%. É dessa forma que a gente faz a separação do que é dos 60% e o que é dos 40%. Então, aqui, o contrário do ensino, dos 25%, não é considerado a aplicação dos recursos pagos com a fonte 100, tá? Então, agora é o seguinte, como é que vocês podem hoje acompanhar todas as receitas e despesas dos seus municípios? Por meio do Tribunal de Contas. Então, no Fiscalizando com o TCE, não sei, todo mundo aqui conhece, já entraram lá no Tribunal, no nosso site, e já fizeram essa pesquisa lá? Todo mundo? Então, bom, muito bom. Então, lá, então você já sabe um pouquinho. Só que esse ano, a partir de 2018, a gente já tem um demonstrativo praticamente pronto para vocês fazerem esse acompanhamento. Até 2017, isso não era possível. Vocês tinham que ir lá fazer todos os filtros para chegar, né, na aplicação realmente. Então, agora, a partir de 2018, o tribunal está fazendo acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal também pelo SICOM. Então, agora, bimestralmente, a gente já disponibiliza todas as receitas do ensino, tudo do ensino da saúde, né, para fins dessa aplicação dos 25%. Então, já tem tanto a receita quanto a aplicação e também nós temos a do Fundeb. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como é fácil vocês agora acompanhar isso lá. Então, bimestralmente a gente disponibiliza e isso fica lá no Fiscalizando e eu vou mostrar como vocês acessam, tá? Então, é só entrar no site, né? Que todo mundo já parece que já conhece. Vai lá no Fiscalizando, na Transparência, entra no portal da Transparência, vai clicar no Fiscalizando com o TCE, vai selecionar o município que vocês querem, né? E aí, ao chegar, vocês vê, aí vocês vão lá, demonstrativos fiscais da LRF, consulta. Então, isso já está disponível somente a partir de 2018, tá? De 17 para trás, vocês têm que entrar e fazer os filtros para vocês chegarem nos valores. Que no final também aqui vai estar falando como que
que faz para poder chegar para consultar. Então, aqui é só, né, falar um pouquinho sobre a lei de responsabilidade fiscal, determina que seja feito o acompanhamento da execução do orçamento. A educação é uma das funções de governo que tem destaque nesse acompanhamento. Os relatórios, resumidos da execução orçamentária, estão disponibilizados a partir de 2018 por bimestre e até o bimestre, nos fiscalizando com o TCE. Dentre esses relatórios, nós temos receita do ensino, gasto com ensino e consulta do Fundeb. Então, olha lá, vocês, entrando nesse relatório resumido da execução orçamentária, né? Aí vocês têm lá os 3 relatórios, que é, aqui, eu cliquei no receita de ensino, mas aqui vocês vão ter receita do ensino, receita da saúde, gasto com ensino, e depois consultar a Fundeb, que vocês podem acessar para acompanhar a educação dos seus municípios. Então, para usar então aqui já está o relatório. Ó. Aqui é para gerar o relatório, tá? Aqui é pequenininho, gente, mas aqui vocês podem fazer os filtros, tá vendo? É muito pequenininho. Aí aqui vocês fazem a seleção por bimestre, primeiro, segundo, terceiro, né? E depois vai ter o quarto, quando for disponibilizado, a exibir relatório. Aqui vocês vão ter o demonstrativo já prontinho da receita. Vocês não vão ter trabalho nenhum de chegar lá e fazer toda a seleção, tá? Já tá, o relatório sai pronto, de acordo com o filtro que vocês fizerem por bimestre ou até o bimestre. Então, aqui vem todas as receitas, né? Arrecadadas no bimestre e acumulado. Aí, no finalzinho, ó, vocês têm, tá vendo? O índice de aplicação até o bimestre, tá vendo? Então, aqui tem no bimestre e aqui tem o acumulado, onde a gente calcula já qual que está a aplicação do índice da educação. Aqui vem as despesas, né? Todas as despesas que eu falei, olha lá. Função 12, que é educação. Aqui vem todas as subfunções com os programas, né? E no finalzinho a gente já tem aqui, ó, o total acumulado, né, até o período, tá? Agora a gente vai ver o consultar o Fundeb. Então aqui também você já tem o relatóriozinho do Fundeb. Prontinho, aí já vem aqui, ó, no formato. Vem a natureza da receita, né? Todas as receitas arrecadadas, os valores acumulados, do bimestre até o bimestre. Aqui, a função também é a mesma, educação, toda subfunção, né? Com o valor também no bimestre, acumulado e dividido aqui, ó. Aqui você tem dos 60%, que é dos profissionais do magistério, e do 40%, que são as demais despesas. Então, vem tudo acumuladinho aqui. E aqui já tem o cálculo dos 60%, que é, né, o percentual aplicado em remuneração da valorização dos profissionais do magistério. Então, hoje, vocês não têm nem o trabalho mais de fazer os filtros. Vocês podem entrar lá e já tem prontinho para vocês só acompanhar. Agora, se vocês quiserem ver mais detalhes, como o que está sendo pago, quais são os empenhos, né? Aí realmente tem que entrar lá e fazer os filtros, tá? Mas agora ficou bem mais fácil fazer esse acompanhamento. Aqui a gente tem um outro relatório que é o base de cálculo, que também está disponível. Mas aqui é para quem quer aprofundar, que aí já vem todos os empenhos aqui, ó. Tudo que está nessa corzinha diferente, vocês podem clicar que vocês vão ver os detalhes dos empenhos, tá? Aqui também tem a movimentação do empenho. Então, vocês conseguem acompanhar bem com esses relatórios. Agora, se vocês quiserem fazer realmente a consulta de uma outra forma, aí tem que fazer todas as seleções lá. Então, aqui também tem o passo a passo. Né? Aí só tem que entrar lá no orçamento.
Aí vai, clica lá, árvore da receita. Faz os filtros lá necessários, naquela setinha pequenininha ali, tá? Que custa ver, mas lá vocês conseguem identificar. E aqui vocês vão fazendo o período, até vocês fazendo, depois de fazer o filtro, vocês vão exibir o relatório. Então aqui, depois no final, quando gera o relatório, vocês vão ter isso aí, ó. Lá com tudo que vocês selecionaram, todas aquelas rubricas que eu falei para vocês, que tem aquela natureza, é aqui que vocês precisam. Quando vocês forem fazer os filtros, vocês têm que selecionar todas aquelas naturezas que realmente compõem a aplicação dos 25%. A mesma coisa tem que ser feito, saber para consultar as despesas. Do mesmo jeito, da receita tem que saber consultar as despesas. Então, vocês vão lá, total de empenho por órgão, aí prefeitura, né? Seleciona o órgão, e aqui vocês vão selecionar. Aqui, que vocês têm que selecionar aqui tudo que eu falei, a função 12, todas as subfunções que foram aquelas que eu mostrei, e aí depois que vocês fizerem todos os filtros, vocês vão exibir o relatório aqui, a função 361, que é do ensino fundamental. Então, vocês vão chegar no resultado, né? Então, aqui é só para vocês poderem fazer um filtro mais detalhado, tá? Aí, se vocês fizerem, também vocês vão chegar na relação dos empenhos, que traz, inclusive, a classificação da despesa, né? Tudo lá, o valor referente a diária, de viagem, traz até o que foi gasto, né, com essas despesas. E aí, para gerar o PDF, vocês têm que ir aqui, nesse sketchzinho, e aí vocês podem gerar o relatório no formato que vocês quiserem, para vocês terem acesso, trabalhar com essas informações. Aqui vocês podem fazer várias coisas. Então, aqui no final, tem a legislação toda que eu só falei resumidamente lá atrás, no início. Então, aqui tem a Lei 9394, o artigo 68, né, que fala quais recursos serão destinados à educação. O artigo 69. As instruções normativas do tribunal, tá? Que acaba a Lei 9394, as instruções normativas, o artigo 70 e 71, que fala que pode e que não pode entrar. Despesas que poderão ser consideradas aqui, só para vocês saberem o que é que tem no final da apresentação, tá? A 11494, que é do Fundeb, né? A 10.832, que trata do salário de educação. QESE. As instruções normativas do tribunal, alguns artigos aí mais importantes. E as consultas, tá? Então, aqui no final, a gente tem todas as consultas. Então, isso aqui é para vocês realmente terem material para vocês, quando precisar, isso pode, isso não pode, existe alguma coisa do tribunal, tá? E, além do mais, hoje a gente tem também, lá na ouvidoria do tribunal, a gente tem já tem uma consulta específica da educação. Só vocês entrarem no site do tribunal, procurar a ouvidoria, que existe lá já um campo lá com o material mais consultado. Então, é outra fonte de consulta para vocês, tá? Então, no mais, aqui tem todos, ó. Tá? E no mais é isso, gente. Mas vocês, eu quero deixar aqui o seguinte, que realmente a educação é uma forma de transformar, vocês são o caminho mais importante para essa transformação. Quem lida diretamente com isso, né? E é uma forma, assim, isso que eu estou passando aqui, para vocês terem uma noção de como vocês podem acompanhar isso. Mas, assim, hoje, realmente,
A grande maioria dos municípios estão passando por problemas financeiros, né? Por causa dessas transferências do próprio Estado, né? Mas a gente não pode desistir. A gente sempre tem que acreditar que amanhã pode ser melhor e que a gente pode fazer o melhor com o pouco que a gente tem. Então, assim, é muito importante o papel, né, de cada um de nós nessa transformação, porque é só por meio da educação que a gente pode ter realmente um mundo melhor. Muito obrigada, viu? Qualquer dúvida eu vou estar lá, tá bom?